Capítulo 11. O oceano de sofrimento. O resultado de todas as ações que praticamos forma a trama da nossa vida, como a de um tapete. Cada fio, cada detalhe. Cada um de nós continua a tecer diferentes realidades, físicas e ambientais, amarrando-se com mais força aos ciclos de sofrimento. Nossa experiência depende do nosso karma, que produz graus variados de enganos e de ilusões. Se os venenos da mente são intensos, experimentamos uma realidade muito dolorosa, infernal. Se os venenos se reduzem, nossa realidade se torna menos severa, mais agradável. Buda falou sobre o sofrimento do mesmo modo que falaríamos sobre a doença aos doentes, para ajudá-los a compreender a sua enfermidade e os tratamentos possíveis. Se não houvesse cura para o sofrimento, não haveria por que discuti-lo. Mas o fato de que a cura existe faz com que seja fundamental reconhecermos o sofrimento para podermos tratá-lo. Há 3 tipos de sofrimento. O primeiro é o sofrimento da mudança. Nada é confiável ou consistente. Por maior que seja a nossa esperança em ter uma base sólida sobre a qual nos apoiar, tudo aquilo com que contamos sempre se corrói, criando grande dor. O segundo é o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento. Uma coisa ruim acontece após a outra e parece não haver justiça alguma no processo. Quando pensamos que a situação em que estamos não pode ficar pior, ela fica. Perdemos dinheiro, depois um parente, depois a juventude. Há inúmeras maneiras pelas quais sofremos. E o terceiro é o sofrimento que tudo permeia. Da mesma forma que quando você espreme uma semente de gergelim, constata que ela está impregnada de óleo, pode parecer que a nossa vida seja feliz, mas sob pressão do amadurecimento do karma, sofremos. Tão certo quanto o fato de que nascemos é o fato de que iremos adoecer, envelhecer e de morrer. Dentro do samsara, existem incontáveis seres cujo sofrimento é de longe maior do que o nosso. 95% deles experimentam uma realidade brutal. A vida de apenas 5% de humanos, semideuses e deuses mundanos é relativamente bem afortunada. Entretanto, nós humanos frequentemente nos lamentamos da nossa existência, queixando-nos amargamente dos nossos terríveis problemas. Nunca nos sentiríamos assim se tivéssemos uma noção do tremendo grau de sofrimento que existe em outros reinos. A pior de todas as experiências humanas é ainda 1000 vezes mais tolerável do que aquilo que os seres que menos sofrem nos reinos inferiores têm que suportar. Esse sofrimento é tão lancinante que mal podemos conhecê-lo. Sua duração é insondável. Para alguns seres, até que se passem centenas de milhares de anos, às vezes eras inteiras, nem mesmo a morte serve como fuga. A maioria dos seres nesses reinos não dispõe de tempo para ajudar a si próprios. O sofrimento é sempre tão intenso que eles não têm um instante ou uma oportunidade sequer para meditar, para examinar a si mesmos ou a vida de um ângulo diferente. Outros seres, em reinos superiores, vivem embriagados de prazer. Um falso contentamento os impede de usar as condições propícias de que desfrutam para criar as condições de felicidade futura. Quando sua longa vida inevitavelmente chega ao fim e vêem seu renascimento futuro nos reinos inferiores, eles experimentam um terrível sofrimento. A ideia de que podemos vivenciar reinos de sofrimento que chamamos de infernos deixa muitas pessoas céticas ou enraivecidas. Elas não acreditam em inferno. Elas pensam que esse conceito não passa de uma tática que algumas religiões empregam para assustar e controlar as pessoas. Em certo sentido, é verdade que o inferno não existe. Se fizermos uso de toda a tecnologia do mundo para tentar chegar ao centro da Terra, nunca acharemos o inferno. No entanto, muitos seres estão sofrendo no reino dos infernos neste exato momento. O inferno é o reflexo dos enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosos e das palavras e ações nocivas que eles produzem. Se não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Os praticantes precisam ser muito cuidadosos. Alguns podem pensar: minha meditação é tão profunda que eu não tenho que me preocupar com o karma. Não é necessária muita delusão para renascer no inferno. Algumas pessoas experimentam o inferno
mesmo enquanto têm um corpo humano. Muitas delas ocupam nossos hospitais psiquiátricos. Há pessoas que são atormentadas pela ideia de que alguém está tentando assassiná-las ou arrancar sua carne. Há algumas que têm a experiência de estar sendo comidas vivas ou estar presas em um incêndio. Poderíamos estar sentados no mesmo quarto e não enxergar nada do que sofrem. Ao mesmo tempo, podemos estar bem ao lado de um grande meditador que vivencia o paraíso, a terra pura, sem enxergar isso. O inferno e o paraíso, na verdade, não estão longe um do outro. Entender isso não é fácil, já que a experiência do paraíso é muito diferente da do inferno. Mas a ideia ganha sentido se considerarmos o exemplo de uma substância simples como a água. Para os humanos, a água é crucial para a manutenção da vida. Para os peixes, é o seu meio ambiente. Para os deuses mundanos, uma substância semelhante à ambrosia. Para os fantasmas famintos, sangue e pus. Para os seres do inferno, lava derretida. Não é que a substância em si se modifique de um caso para outro, e sim a percepção e a experiência que os seres diferentes têm dela. Da mesma forma que nossa visão se altera quando colocamos óculos com diferentes graus, a experiência da realidade é inteiramente condicionada por nossa percepção, que é determinada pela extensão dos nossos enganos e delusões. Em escala cósmica, as experiências das 6 classes de seres nos 3 reinos da existência, que são os reinos do desejo, o reino da forma e o reino da ausência da forma. A existência cíclica, em seu todo, constituem dramas coletivos que se desenrolam como uma expressão do karma grupal desses seres. Quando nós vemos um filme projetado em uma tela, conferimos-lhe uma certa realidade. E por essa razão, somos afetados por esse filme. Ficamos contrariados, radiantes, aterrorizados ou enraivecidos com aquilo que estamos vendo. Mesmo que conheçamos a origem do cinema ou que compreendamos como ele funciona, quando assistimos a um filme, ele nos afeta ao evocar determinados estados emocionais. Podemos nos distanciar e dizer que, em termos últimos, não há nada ali, é apenas um filme, mas na maior parte do tempo, permanecemos totalmente absortos naquilo que estamos assistindo. Se um grupo de pessoas se sentar diante da mesma tela de cinema, elas serão afetadas mais ou menos da mesma maneira. Ficarão alegres com uma comédia e amedrontadas com um filme de terror. Como seres humanos que compartilham uma realidade coletiva, denominada Reino do Desejo, verificamos que os impulsos mais fortes em nossa mente são o desejo e o apego, e enxergarmos as coisas de modo muito semelhante. Embora os grandes meditadores consigam vislumbrar outros reinos, não temos prova absoluta sequer de que os fenômenos do nosso mundo existam além das nossas mentes individuais e coletivas. Ainda assim, da mesma forma que tomamos nossos sonhos como reais enquanto estamos dormindo, consideramos real o nosso reino humano. E os 5 outros reinos são tão reais para os seres que neles existem quanto a nossa experiência é para nós. O inferno, então, parece tão real para um ser do inferno, e o inferno dos fantasmas famintos tão real para um fantasma faminto, quanto o reino humano real parece para nós. Em última análise, o sofrimento provém não dos fenômenos que acontecem nesses reinos, mas dos seres conferirem realidade a eles. Assim, não é contraditório dizer que nossa experiência é real ou verdadeira e, ao mesmo tempo, é falsa. E nem é contraditório dizer o mesmo de qualquer outro reino. Se insistimos que o reino humano é real, então todos os demais reinos são reais, porque os seres que neles existem os experimentam como reais. O sofrimento mais agudo de todos os reinos é o dos 18 infernos, que são o reflexo e as consequências kármicas da raiva e do ódio, e da sua expressão em pensamentos, palavras e ações. Os seres lá padecem de calor e frio extremos. Nos infernos quentes, chama do comprimento de um antebraço cobrem toda a superfície. Ao pisar no chão, o pé queima. Quando é erguido, cicatriza. Então o próximo passo e queima novamente. O fogo arde com uma intensidade inconcebível. Disse que as chamas produzidas pela madeira
pura de sândalo são 7 vezes mais quentes do que o fogo comum. E 7 vezes mais quente ainda será o fogo que consumirá o universo no final desta era. Mas o fogo dos infernos quentes é 7 vezes mais quente do que este último. O corpo dos seres dos infernos não é igual ao nosso. Nosso corpo de carne e osso tem um certo nível de tolerância e consegue suportar ou sentir dor somente até um determinado ponto. Mas os seres dos infernos, cujo corpo é tão sensível quanto um globo ocular, não desmaiam, não perdem a consciência, nem morrem até que seu karma termine. Em um dos infernos, somos esmagados por montanhas, que têm a forma de todos os seres que matamos, veados, insetos ou pessoas. À medida que elas se afastam uma da outra, o nosso corpo se recompõe e é novamente esmagado em um processo que ocorre inúmeras vezes. Em um outro inferno, os seres nascem com uma linha que atravessa o comprimento do seu corpo, ao longo do qual são cortados ao meio por uma serra. As duas metades se restabelecem e se unem apenas para ser cortada de novo sucessivamente. Já nos infernos frios, o meio ambiente é gelado, inóspito e brutal, e não oferece nem roupa e nem abrigo. Se os seres humanos adormecem e morrem quando ficam congelados, os seres nesse reino de enregelar os ossos não morrem até que seu karma se exaura, por mais congelados que fiquem. Seus corpos racham como carne deixada por muito tempo no congelador, centenas de vezes mais horripilante do que qualquer outro reino. O inferno é simplesmente o pior lugar para se estar. Só um comentário, gente, que não consigo visualizar um outro reino dos infernos quando tão ruim quanto ler Memórias de um Suicida, onde o cenário, a energia e as emoções sentidas pelo espírito se assemelham muito à cena do Umbral, onde André Luiz foi encontrado assim que ele morreu, né? No filme Nosso Lar, ou quem já leu o livro Nosso Lar, sabe que a descrição é bem detalhada de como é que ele se sentia quando ele sintonizou a energia dele ali. Quantos de nós não saímos e entramos do inferno, como temos o acesso de ira, quando temos uma profunda tristeza, né? Quando sentimos uma profunda dor, quando alguém partiu e a gente entra num desengano. Então aqui mesmo na Terra entramos em estados de inferno gélido, de inferno quente, né? Com muita e profunda dor quando a gente sente. Então o inferno nada mais é uma sintonia de energia. Acontece que a descrição dos reinos que ele traz aqui me parece um sofrimento intermitente. Então ele traz o exemplo de um hospital psiquiátrico onde a pessoa não aflora um estado de consciência em nenhum minuto. Então assim, não tem como orar e vigiar, entende? A gente orando e vigiando, a gente consegue evitar acessar esses reinos da mente, porque tudo é criado na própria mente. A partir de um pensamento, eu entro através de uma sintonia. Nós já sabemos disso. Mas saber intelectualmente não faz com que nós não caiamos em tentação. Hoje, logo cedo, eu ouvi uma palestra espírita falando sobre obsessão em crianças e jovens, adolescentes, né? E o quanto crianças de meses podem ser obsediadas. Imagina, ela não foi para a festa, ela não chamou palavrão, ela não sintonizou, ela já trouxe essa carga de uma outra existência, e os espíritos vêm para se vingar, para, né, prejudicar a criança, os pais da criança, e a pessoa fica sem entender. Então imagine, isso já é um grau onde a criança nem precisou sintonizar, né, nessa existência, ou os pais sintonizaram. Então nós precisamos realmente ficar vigilantes, inclusive dentro da nossa casa, inclusive no trabalho onde a gente vai, a gente fazer sempre uma oração antes de sair de casa, a gente realmente está presente e a gente ter um momento de não apenas fazer o nosso ato de escovar os dentes para limpar a nossa boca, mas a gente higienizar a nossa mente através de um processo de meditação, através de estar presente. E ao longo do dia relembrarmos de acessar a nossa respiração, de observarmos nosso corpo
e estarmos presentes aqui naquele momento, sabe? Onde nada, a gente observa tudo, está de olhos abertos, mas a gente está sentindo o nosso corpo. Isso é um real estado de presença. E é muito difícil a gente entrar no reino dos infernos quando a gente está num estado de presença. Ou a gente observa, às vezes, o sofrimento ao nosso redor, a gente sente, mas a gente consegue estar presente. Claro que não é fácil, mas a gente não está o dia inteiro, 24 horas sofrendo. E a gente sabe disso. Então, exatamente nos momentos em que a gente não está sofrendo, é que a gente deve orar e vigiar para que a gente aumente a nossa vibração. Diminua o risco da gente entrar nesses estados mentais de grande sofrimento. E a gente poder se preparar para aqueles estados em que praticamente vai ser inevitável a gente não conseguir entrar naquela sintonia, porque a gente é humano, né? É isso, buscadores. Desculpem o áudio longo, tenham um bom dia e lembrem de estar presentes e orar e vigiar.